Shalom, Haverim, chegamos no nosso último dia da jornada, terceiro dia da jornada. Tenho certeza absoluta que quem participou e quem assistiu nossos vídeos viu o quanto nós aprendemos com essa cultura no primeiro dia falamos sobre o Brit Milá, sobre o Bar Mitzvah, que são dois elementos judaicos muito condicionados ao povo judeu. Fala do nascimento e da transição da criança para o adulto. Falamos também ontem, no segundo dia, nós falamos sobre os partidos que existiram no tempo de Jesus. Falamos sobre os fariseus, sobre os escribas e sobre os saduceus. Qual era a interação, qual era a relação, como Jesus se comunicava com esses partidos, qual a influência desses partidos dentro da cultura judaica e como Jesus interagia com tais partidos que hoje nós chamamos de seitas. Explicamos detalhes por detalhes cada um e qual a influência deles dentro do judaísmo. Agora hoje nós estaremos falando sobre algumas coisas também condicionadas ao povo judeu. Vamos falar hoje sobre o Templo de Jerusalém, sobre a sinagoga, sobre o sinédrio. Falaremos também sobre o casamento judaico e o funeral judaico. Hoje vai ser um pouco mais extenso, mas eu tenho certeza que vocês também terão muitas informações a respeito dessa cultura e do povo judeu. Sabendo disso, vamos lá. O Templo de Jerusalém, ele desempenhou um papel muito importante e fundamental dentro da cultura judaica. Foi através do Templo de Jerusalém nas quais os fiéis seguiam e iam para o templo para adorar ao Senhor. E além da adoração a Deus, os fiéis também ofereciam os seus sacrifícios para perdão dos seus pecados, para expiação do pecado e para que houvesse ali uma reconciliação com Deus. Existiam preceitos, leis, regras para esses sacrifícios. Tudo isso acontecia baseado e amparado pela lei que o Senhor deu a Moisés, pela Torá. A Torá dava todas as diretrizes para que o sacrifício fosse feito de uma forma certa, correta e que viesse a adorar a Deus. Entretanto, esse sacrifício, como era feito? Uma vez que os fiéis levavam os sacrifícios ao templo, conforme o animal ele ia morrendo, o animal ia sendo consumido, o pecado também estaria sendo expiado. Uma vez o animal morto, o fiel sairia dali com o seu pecado perdoado pelo sacrifício que foi feito do animal. Então o animal representava, na verdade, o próprio fiel que estava levando ele para o sacrifício. Então, dentro do templo, acontecia também algumas cerimônias, algumas festas utilizavam também os sacrifícios, como o Pesach, né, a Páscoa, o Yom Kippur, que era o dia do perdão. O sumo sacerdote entrava uma vez no ano no Santo dos Santos para oferecer aquele sacrifício máximo. Enquanto isso, o povo também tinha a parte exterior do templo para ali adorar ao Senhor e também fazer algumas coisas religiosas, alguns rituais religiosos. O templo, todo mundo sabe que o templo ele era dividido em três partes: átrio, lugar santo e o lugar santíssimo. E assim era feito o templo. Não vamos se aprofundar, mas vamos falar qual a relação que Jesus tinha com o templo. Jesus frequentava o templo. Jesus assistia como era feito como era a liturgia do culto dentro do templo. Jesus, ele estava presente no templo o tempo todo, porque era uma norma judaica. Os fiéis judeus deveriam estar no templo para adorar ao Senhor e também oferecer o teu sacrifício. Sabendo disso, como que Jesus se relacionava com esses homens que ofereciam esse sacrifício? Jesus não era contra o sacrifício, porque o sacrifício era legal. A lei de Moisés
estava amparando sobre o sacrifício. O problema é que os sacerdotes relevavam muito a questão do sacrifício, dava muita importância às cerimônias, dava muita importância aos sacrifícios. Entretanto, Jesus percebia que o amor, a paixão, a compaixão, a misericórdia, a justiça estava sendo deixado de lado. Ou seja, Jesus não era contra, Jesus combatia, era o exagero que eles falavam do sacrifício, das cerimônias rituais, mas não valorizava muito também a questão do perdão, a questão da justiça, a questão da misericórdia e a questão do amor. Então Jesus teve muito problema com o povo, com os sacerdotes, em relação a estas questões. Por isso Jesus agora ele profetiza sobre o templo, que o templo seria destruído. 70 anos depois de Cristo, o templo foi destruído pelo Império Romano. Uma vez que o Império Romano destrói o templo, agora não tem como onde fazer o sacrifício, não tem como haver mais as cerimônias. Então as leis cerimoniais e as leis sacrificiais agora dar-se por final, dar-se por fim, porque o templo deixou de existir. Porém, Jesus teve um papel muito importante em relação ao templo, pelo fato dele estar sempre frequentando e sempre indo a esse local, apesar dele discordar de algumas coisas que acontecia dentro do templo. Sabendo disso agora, Jesus ele começa a interagir. Eu notei algumas informações aqui. Então, como que Jesus interagia? Jesus interagia relevando a questão também do amor, da misericórdia e da justiça. Então, qual era a relação de Jesus? Qual era a interação de Jesus? Ele ia no templo, ele assistia o culto do templo, ele adorava no templo. Acredito eu que também levava, ele não precisava levar o sacrifício, porque ele seria o cordeiro, né? O cordeiro, mas eu acredito que ele via os sacrifícios acontecendo, participava das festas, das cerimônias que acontecia dentro do templo. Ele não levava sacrifício porque ele era o cordeiro que desceu do céu, como João Batista assim o apresentou. E qual a diferença do templo e da sinagoga? A gente, quando está lendo a Bíblia, a gente acaba confundindo, achando que as mesmas coisas que aconteciam no templo acontecia na sinagoga. Existe uma diferença muito grande de sinagoga e templo. Diferença no contexto litúrgico. Agora, observando a questão maioral, a questão máxima de adorar, o templo e a sinagoga tinha o momento da adoração, o momento do louvor, do salmo, enfim. Porém, ambos tinham papéis diferentes dentro da sociedade judaica. Na sinagoga se lia a leitura do Taná. Lembra que eu falei do Taná? Que o Taná, ele é uma junção de um acrônimo de 3 palavras, 3 letras no hebraico. A letra Tav, a letra Nun e a letra Kav, que forma a palavra Taná, porque a letra Tav, Torá, a letra Nun, os Nevrim, que são os profetas, e a letra K, o Kaf, é o Ketuvim. Então o Taná, ele é a Torá, os profetas e os escritos. Esse livro, ele era lido dentro da sinagoga. E a sinagoga lia-se esse Taná, que já era a junção dessas 3 coisas, da Torá, do Nevrim e do Ketuvim. Tem que guardar essas informações aqui, tá bom? E como era feito esse culto? Era feito no sábado, no Shabat. Jesus cansou de ir ao Shabat, na sinagoga, para ali frequentar os cultos que aconteciam na sinagoga. Inclusive, uma vez, Jesus ele abriu o Taná, que caiu no livro de Isaías, né? Ishayahu 61, que ele disse que o Espírito de Deus ungiu para pregar boas novas. Então, ele também leu
o Taná na sinagoga, Jesus fez a oração na sinagoga. E onde surgiu a sinagoga? A sinagoga surgiu no período do cativeiro, quando o povo estava distante de Sião, não podia cantar dentro da Babilônia. E a Bíblia fala que eles guardaram até as suas harpas, porque não podiam cantar em terra estranha. Inclusive os opressores da Babilônia chegavam para eles e falavam: por que vocês não cantam louvores? Eles não podiam cantar porque estavam distantes de Sião. Porém, dentro do cativeiro, eles começaram a criar movimentos, reuniões, que ali eles lembravam da Torá, lembravam dos momentos que eles liam a Torá, cantavam seus salmos, e ali ficou sendo sinagoga. A sinagoga era como se fosse casas, células, que nós entendemos hoje, e que acontecia esses cultos dentro da Babilônia. E ali essa sinagoga perpetuou por um bom tempo. E por incrível que pareça, as igrejas atuais, os templos que existem hoje, eles são nada mais, nada menos do que resultado da influência da sinagoga. Não tem nada a ver com o templo de Jerusalém, porque ninguém hoje faz sacrifício dentro da igreja. Porém, tudo que acontecia na sinagoga, hoje acontece no templo de uma forma diferente. Na sinagoga cantava, no templo hoje também tem cânticos. Na sinagoga, lia-se a palavra de Deus, lia-se o Taná. Hoje no templo, também ler a Bíblia. Lá na sinagoga, existia também as questões das oportunidades. No templo também tem a questão da oportunidade. Então, os templos que existem hoje têm mais a ver com a sinagoga do que com o templo em si. E qual era a relação de Jesus com as sinagogas? A relação é simples. Jesus frequentava as sinagogas todo o Shabat. Ele ia ao sábado nessa sinagoga. É importante eu falar sobre essa influência, sobre esse resultado que a sinagoga trouxe para nós, porque a igreja hoje ela é fruto das sinagogas que existiram do tempo lá do cativeiro babilônico, dos tempos de Jesus até o dia de hoje. Então as igrejas que existem hoje são nada mais do que influências da sinagoga. Apóstolo Paulo, ele já pregou em sinagogas, porque tinha esse negócio de chegar na sinagoga e você ali ler o Taná. Então deixou essa herança para nós. A sinagoga deixou essa herança para nós. E qual a função de Jesus? A mesma coisa. Quando Jesus percebia que a coisa estava além demais, demasiadamente, Jesus também combatia. A diferença da sinagoga para o templo é que na sinagoga tinha um chefe, né? Tinha aquela pessoa que era responsável pelo culto. Jairo era chefe da sinagoga que tinha em Cafarnaum, onde Jesus também frequentou. Um belo dia, esse chefe da sinagoga teve um problema familiar, onde a sua filha precisava participar do Bat Mitzvah, que é a filha do mandamento. Estavam todos aguardando para essa transição. A menina, ela adoece e vem a falecer. Logo, o povo que estava em festa fica em choros e em lutos por causa dessa questão. Esse Jairo aí, ele era chefe da sinagoga. Ele era praticamente um líder que dava todo o comando. Ele disciplinava, ele incluía pessoas na sinagoga, ele excluía pessoas, tá bom? Na sinagoga não tinha sacrifício. O sacrifício era feito no templo. Não esqueçam isso. O sacrifício era feito no templo. Sinagoga não era lugar para ser feito sacrifício. Tá ok? Então, a interação e a relação de Jesus com a sinagoga é que ele frequentava, ele cumpria as leis, ele aceitava os cultos, entretanto, combatia aquilo que era de uma forma exagerada. Vamos agora falar sobre, anotei aqui, sobre o Sinédrio.
o Sinédrio. O que é o Sinédrio nos tempos de Jesus? Sinédrio era como se fosse o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Era o órgão religioso máximo. Era o máximo órgão religioso, né? Ele ali discutia questões, que eu anotei aqui, discutia questões políticas, religiosas e judiciais. Era feito ali, era composto por 70 anciãos, né? 70 anciãos, e o líder no tempo de Jesus do Sinédrio, o líder ali era Nicodemos. Nicodemos era o chefe, o líder do Supremo Tribunal Federal, se fosse aqui no Brasil. Então, no Sinedrim, quem era o manda-chuva lá era Nicodemos. E mesmo sendo ele príncipe dos principados, ele foi até Jesus à noite para que ninguém pudesse vê-lo e foi falar com Jesus. E ali tem um mistério muito profundo a respeito disso, que talvez em outro vídeo eu possa falar dessa questão do nascer de novo. O que Yeshua falou para Nicodemos nascer de novo? Mas como estamos falando aqui do tempo do Sinédrio, vamos continuar falando do Sinédrio. O Sinédrio, ele era a nata de quem era da sinagoga e de quem era do templo. Era assim, vamos dizer que por ordem: sinagoga, templo, Sinédrio. Aquilo que a sinagoga não podia resolver, passava para o templo. Aquilo que o templo não podia resolver, levava-se para o Sinédrio. Era o órgão máximo. Ali discutia questões políticas, religiosas e questões também judiciais. E quem comandava, quem eram os camaradas maiores do Sinédrio? Os sumos sacerdotes e também sacerdotes, e a maior parte eram saduceus. Saduceus era a maior parte do Sinédrio. Tinha fariseus? Tinha, mas a maior parte do Sinédrio eram saduceus. Lembra que eu expliquei que os saduceus eram aqueles que não acreditavam na ressurreição, em espírito, em demônios? Eles e os fariseus entravam muito em conflito em relação a essas questões teológicas, mas quando era para ser contra Jesus, os inimigos se reuniam para combater Jesus, né? Então, depois que aconteceu a questão da destruição do Templo de Jerusalém, o Sinédrio ele perdeu um pouco a sua autoridade e a sua influência na importância histórica judaica do povo de Israel. E qual era a cointeração e a relação de Jesus com o Sinédrio? As mesmas interações e as mesmas relações. Jesus ele era contra totalmente algumas hipocrisias que existiam dentro do templo, dentro do Sinédrio. Eles resolviam questões judiciais e políticas, e Jesus era contra isso. Jesus era contra isso, porque o Sinédrio ele tinha que resolver questões religiosas, políticas, sim, judiciais. Era normal essas coisas acontecer. Entretanto, eles davam muito valor a essas questões do que as questões espirituais, como justiça. Mais uma vez eu falo, justiça, amor, misericórdia. Eles não tratavam dessa situação. E eles também eram muito voltados para questões da finança. Eles focavam muito condição financeira. Eles desprezavam muito o povo que eram pobres, as viúvas, não valorizavam muito esse povo. Por isso que quando Jesus veio para o leproso, Jesus veio para uma mulher que era adúltera, Jesus veio resolver questões de pessoas, de cegos, pessoas que eram desprezada dentro da sociedade judaica por esta nata que tinha dentro do Sinédrio. Então Jesus combatia muito essas questões ideológicas, filosóficas, que o povo aderia, que esse povo aí, que esse partido adotou para o Sinédrio.
Sabendo disso, essa instituição religiosa, ela foi muito, como eu escrevi aqui, ela teve um poder muito grande na história do judaísmo, mas em compensação ela perdeu toda a sua relevância com a destruição do templo em Jerusalém. Eu não vou me cansar, eu vou ter que falar sobre Nicodemos, que eu estou aqui, a mente está dentro de Nicodemos, eu vou falar. Jesus, quando ele se encontra, quando Nicodemos vai até Jesus, coisa rápida aqui, vou abrir um parênteses, e Nicodemos começa a conversar com Jesus. Jesus ele dá algumas diretrizes para Nicodemos e fala para Nicodemos que era ele necessário Nicodemos nascer de novo. Essa expressão nascer de novo, o grego diz que está associado à palavra metanoia, que era a mudança de mente. Só que Nicodemos, ele era judeu, conhecia do aramaico, tudo, e quando Jesus usa a expressão nascer de novo, Jesus está dizendo voltar à origem. E voltar à origem é fazer o quê? Techuvá. Na aula do curso de hebraico, eu falo muito sobre isso. Lembrando disso, eu vou falar aqui algumas coisas aqui. Na aula do curso de hebraico, eu falo muito sobre isso aqui. E Techuvá é o quê? Voltar à origem, voltar às práticas que você tinha quando você iniciou. Então, quando Jesus fala para Nicodemos voltar à origem, Jesus está dizendo para Nicodemos uma coisa: Nicodemos, você se envolveu com a política, você se envolveu muito com a religião de uma forma exagerada, você se envolveu com as questões judiciais e você não agiu conforme a Torá dizia, então você precisa nascer de novo. Você precisa voltar quem você era. E quem era Nicodemos? Nicodemos era aquele que, se ele virou príncipe dos principados do Sinédrio, eu imagino que Nicodemos foi um excelente jovem na transição do Bar Mitzvah. Eu acredito que Nicodemos era um homem que manuseava muito bem o Taná, a Torá, os Nevim, os escritos. Nicodemos, para ser príncipe dos principados, ele conhecia todas as leis cerimoniais, judiciais, e ele sabia como organizar e como funcionar dentro do Sinédrio. Agora Jesus vem e bate de frente com Nicodemos e manda a realidade para ele, como que a vida dele deveria ser dentro da sociedade judaica. Gente, nós temos um e-book. Eu estou aqui falando da sociedade judaica e da cultura judaica. Eu lembrei que nós temos um e-book de R$ 9,90. Esse e-book fala sobre a cultura judaica. E você pega esse e-book, você vai ver que está muito próximo do que aqui eu estou explicando e informando para vocês. Temos o e-book da cultura judaica nos tempos de Jesus de R$ 9,90, com muitas informações. Também temos um e-book de R$ 21, onde ali fala sobre o hebraico antigo, sobre o hebraico moderno. Nós ali temos palavras transliteradas para o português, do hebraico para o português. Temos palavras de saudações e de cortesias, para quando você chegar em Israel, você não se perder, saber falar pelo menos um muito obrigado, um toda rabá. Você perguntar a alguém, um judeu, como ele está, você vai falar manishma, pedir uma licença, masliha, que é desculpa. Você vai poder falar um bom dia, um boker tov, um boa tarde, sisurei tovim, uma boa noite, um laila tov, um erev tov. Você vai saber se expressar dentro de Israel. Então leia esses e-books, e também temos o nosso curso que vai começar agora, dia 9 de setembro, ainda temos vaga. Eu te convido para entrar nesse curso básico de hebraico. Serão 3 meses, as aulas serão liberadas às 10 horas da manhã, às 20 horas da segunda-feira, e estaremos ali dando suporte para perguntas e tirando dúvidas frequentes em relação à aula que foi postada. Temos uma plataforma com o link do YouTube e com o PDF para você acompanhar. Pastor Mauro, professor, o que nós temos no curso básico de hebraico? Temos muitas informações. Lá a gente vai falar sobre o hebraico antigo também, sobre a transição para o hebraico moderno. Vamos falar dos sinais massoréticos, que são as vogais que auxiliam na formação das sílabas das palavras hebraicas. Você vai aprender a formar sílabas, vai aprender pronomes,
vocês vão aprender muitas coisas além das explicações e significado de palavras e a exploração de alguns textos da Bíblia para a sua realidade. Quem nunca quis ler a Bíblia de uma forma interpretativa e você conseguir compreender a realidade dos textos dentro da originalidade, imaginando como foi feito, como foi escrito e como aconteceu? Sabendo disso, vem para o nosso curso básico de hebraico, que vai começar agora, dia 9 de setembro. Poxa, professor, mas eu não tenho condição de começar esse curso, eu não tenho condição de fazer esse curso agora. Calme, dia 7 de outubro estamos abrindo uma nova turma que também vai te dar muito auxílio e muito suporte. Mas eu te convido para entrar agora, dia 9 de setembro, que também será uma grande bênção para a sua vida. Vamos para o casamento judaico nos tempos de Jesus. Mas não esqueça de fazer a sua matrícula. Vamos lá. O casamento judaico nos tempos de Jesus. Creio que muitos daqui quis aprender sobre isso. Como que funcionava o casamento judaico? Como era a questão do noivado? Como era essa questão de namoro? É bom dizer aqui que não tem namoro, não existe namoro em Israel. Que isso? Não existe namoro. Quando os nubentes ali, eles se enxergam sentimentalmente falando, eles já entram, na verdade, no processo de noivado. Tá? Não tem essa questão de namoro, não. Já se resolve para a questão da ter a cerimônia do noivado. O primeiro passo no casamento judaico é chamado de shidur. O que é o shidur? O shidur era uma negociação do casamento. Por quem era feito essa negociação? A negociação era feita pelos pais, pela família daqueles que iam noivar. Então era um contrato que se fazia entre as famílias e ali existia a cerimônia do noivado. E essa cerimônia, ela era legal, era um contrato legal. E depois que acontecia a cerimônia do noivado, o noivo deixava a casa do pai para preparar a casa para a futura noiva. Enquanto isso, a noiva permanecia em casa por causa da fase da separação, que é chamado de eruzim, e isso durava geralmente 1 ano. Você vai ver muitos textos na Bíblia que vai falar sobre o casamento judaico de uma forma subjetiva e de uma forma indireta. Inclusive Mateus 25. Mateus 25 tem uma questão muito linda ali e muito questionada, porque fala de um casamento, mas a noiva não aparece. Se você quiser saber, faça o curso básico de hebraico, que lá no curso básico de hebraico eu explico por que a noiva não aparece no livro de Mateus 25. Aparece o noivo, mas não aparece a noiva. Faça o curso que você vai aprender. Como era feito o casamento? O noivo ia, e agora o noivo tinha que construir a casa e resolver toda a questão durante 1 ano. Quando passava 1 ano, a noiva já ficava na expectativa para que pudesse ali aparecer a questão para acontecer o casamento. Nesse tempo a noiva se preparava, mas a noiva não sabia quando o noivo iria se apresentar para casar com ela. A única informação que a noiva tinha era chamado de amigo do noivo. Era o amigo do noivo que trazia a informação para a noiva. E qual era esse papel do amigo da noiva? Chegava para a noiva e dizia: olha, o noivo está arrumando a sua casa. O noivo já está se preparando. O noivo já fez o quarto. O noivo já fez a sala. O noivo já está acabando de construir a cozinha. O noivo já está começando a fazer isso. Então, quanto mais trazia essa informação para a noiva se preparava. Mas o amigo do noivo nunca dizia quando que o noivo voltaria para casar com a noiva. Isso te faz lembrar alguma coisa? Isso te faz pensar alguma coisa? É por isso que eu estou dizendo
que a cultura judaica não tem como tirar a cultura judaica da Bíblia, porque toda a Bíblia ela tem a cultura judaica nela. Em resumo, após a cerimônia, os noivos eram considerados casados e começavam a viver junto como marido e mulher. E ali era derramado uma bênção e uma aliança sagrada que deveria ser honrada e cuidada para toda a vida, e isso após o casamento. Aprendeu aí um pouco? Se quiser aprender mais, vamos fazer o curso. Como era o funeral no tempo judaico? Funeral também como que Jesus interagia com esse casamento? Jesus ele ia, nas festas de casamento. Jesus participava das músicas que cantavam nas festas de casamento. Jesus ele comia e bebia nos casamentos. Inclusive, ele fez milagre no casamento de alguém que era muito próximo à família da sua mãe. Jesus foi nesse casamento, Jesus participou desse casamento. O casamento se durava acima de 7 dias, era de 3 a 10 dias. O casamento durava muito. A festa de casamento durava-se muito. Então, por isso que tinha que ter um preparo muito grande para essa festa. Vamos lá. Primeiro passo para o funeral judaico era a notificação da morte. Quando alguém falecia, a notícia ela era imediatamente comunicada aos parentes e amigos mais próximos, e o corpo era lavado e vestido com roupas simples e com uma túnica branca. Primeira coisa que se fazia quando acontecia a morte tinha que avisar os familiares, avisar as pessoas, e aquela pessoa tinha que trocar de roupa. Vestia-se uma roupa simples e uma túnica branca naquela pessoa. Segundo passo era o velório. O corpo então era colocado em um leito funerário, normalmente feito de pedra ou madeira, e era exposto na residência da família por um período de até 3 dias. Durante esse período, parentes, amigos e vizinhos se reuniam para prestar condolência à família e orações pelos mortos. Você vai ver que isso aconteceu muito na época de Jesus. Foi o filho da viúva de Naim, também a filha de Jairo, que eu já falei. Jesus participou de alguns cultos fúnebres, onde os parentes e famílias se reuniam ali durante 3 dias. Como era essa preparação para o enterro, que é chamado de Tahirim. O Tahirim era chamado, o corpo era envolto em um sudário de linho branco chamado Tahirim. Era como o corpo era envolvido. Primeiro se vestia a veste branca e depois o corpo era envolvido nesse Tahirim, que se levava-se para o enterro. Esse processo simbolizava a igualdade na morte, pois todos os corpos eram envolvidos da mesma forma, sem distinção de status social. É por isso que você vai ver onde o Silvio Santos ele foi enterrado, tem uma placa onde o Silvio Santos foi enterrado, e essa placa que ali tanto rico quanto pobre vai para o mesmo lugar. Como que os judeus entendem o funeral? O funeral é igualdade para os judeus. A cultura judaica, os ensinos judaicos, os preceitos judaicos ensinam que o funeral é onde se encontra rico e pobre. Por isso que Salomão fala muito sobre isso. Então, o funeral em Israel é igualdade. Tanto pobre quanto rico, todos vão para o mesmo lugar. O endinheirado, o não endinheirado, o famoso, o não famoso, o gordo, o magro, o feio, o bonito, o que se veste bem, o que não se veste, todos vão para o mesmo lugar. E lá todos são iguais uma vez que morrem. Era essa a questão que Jesus também o tempo todo tentou passar em relação à vida. O enterro, o corpo era colocado no túmulo, muitas vezes envolto em tecido perfumado, incenso. O túmulo era tão fechado com uma pedra pesada ou uma laje de pedra, simbolizando a separação do falecido do mundo dos vivos. Por isso que Jesus lá, com Lázaro, pede para remover a pedra, porque a pedra de fato era muito pesada. E era realmente pesada e fechada
com uma força muito grande para dizer que agora aquela pessoa já se encontra em um outro mundo, se encontra em uma outra realidade. Após o enterro, os familiares enlutados permaneciam de luto por um período de 7 dias, conhecido como Shiva. Durante esse período, os familiares recebiam visitas de condolência, jejuavam e recitavam orações em memória do falecido. É nesse tempo aí que era convidado as carpinteiras para ficar cantando aquelas músicas tristes de condolência à família. Chegamos ao final desta jornada. Você que nos acompanhou no primeiro e no segundo dia e hoje está finalizando essa terceira jornada e essa última jornada. Eu peço que Hashem, o Eterno, continue abrindo o seu entendimento, colocando no seu coração todo o conhecimento para que você tenha paz, para que você tenha sabedoria e para que você, com certeza, usufrua e navegue muito profundo no oásis de informações da cultura judaica. Que o seu entendimento seja aberto para as bênçãos, para a Brahá e para as iluminações, para a Sefirot, que as luzes do Eterno venham sobre você, que você tenha o conhecimento que é necessário para entender tudo que está coerente e concernente às Sagradas Escrituras. Eu abençoo a tua vida e te convidando para que você nos siga no nosso Instagram, se inscrevam no nosso canal e nos sigam nessa trajetória de ensino e de estudo. Que Deus te abençoe. Um abraço.